Olha, atualmente, se eu pudesse descrevê-lo hoje, é uma pessoa louca, um criminoso e uma pessoa que assim, tenho muito medo de encontrá-lo, pessoalmente, porventura. Acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Tá, como começou essa sua relação com o Luiz Otávio? Então, eu conheci quando eu trabalhava no shopping. Na época, eu ignorei alguns sinais que hoje eu vejo que eu não deveria ter ignorado, né? Quando eu conheci, ele não tinha muitos amigos, não tinha muitas amizades, a família dele muito pequena, poucos integrantes da família, e era todo mundo brigado um com o outro. E na época eu comecei a gostar dele, não me atentei a alguns detalhes que na verdade hoje eu vejo que foram gritantes, e o início da relação foi isso. Mudanças de comportamento. Quando você passou a perceber, hoje você cita, por exemplo, nessa entrevista, que você, na verdade, não ficou atento a alguns sinais. Isso. Que sinais foram esses? Os sinais foram que a pessoa não tinha muita amizade com ninguém, era brigado com a maioria da família. Quando vinha me contar as histórias, porque era brigada com fulano e ciclano, sempre ele era o certo. Uma pessoa que inclusive foi um que já começava no começo já tinha no começo do relacionamento esses sinais, mas que pioraram durante o relacionamento, né? Que tudo que ele precisava fazer, ou precisava realizar, um plano, um sonho, sempre tinha que ter o meu apoio financeiro. Sempre, sempre, sempre. E de 2 anos passou, o relacionamento foi passando, né? Eu acho que quando as coisas começaram a piorar, quando a gente fez aproximadamente 2 anos, né? Tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele precisava, ele vinha me pedir dinheiro. Quando eles ficavam cientes que eu ia receber alguma coisa, algum dinheiro de algum canto alto, ele inventava alguma coisa, pai, minha mãe tá doente, eu preciso muito de R$ 800, de nada, sabe? Eu preciso muito pagar alguma coisa emergencial, me presta aí 800, sendo que não era emprestado na base, porque eu nunca chegava, e tudo que ele teve, das pequenas coisas até assim, bem material maior, foi através de mim. Quando eu digo das pequenas coisas até as grandes, queria fazer faculdade, aí eu precisava ajudar. Aí eu bancava metade da faculdade e um amigo dele bancava a outra metade, ele nunca bancava tudo. Bicicleta boa que teve, fui eu que proporcionei, a moto, fui eu que proporcionei que ele tinha uma moto. É, praticamente tudo era eu que proporcionava, não só esses bens, mas como quando eu morava com ele, o sustento da casa também. Eu que pagava aluguel e ele colaborava com pouquíssimas coisas. E quando ele não podia colaborar, quem supriu era eu. E quando foi, depois de 4 anos e meio, que você percebeu que o relacionamento tinha que acabar? Pronto, foi próximo de outubro, essa situação já estava insustentável, né? Era muito desvio de caráter relacionado principalmente a dinheiro, a mentira. E até acho que um mês antes do término real, que foi dia 13 de outubro, eu também tentei terminar, mas ele chorou, implorou e tudo mais, aquela coisa de relacionamento, e eu acabei voltando, né? Até o dia que realmente deu um ponto final de vez, que foi dia 13 de outubro, acho que foi uma sexta-feira. E eu peguei minhas coisas, eu não avisei nada, até porque eu já sabia da manipulação, né? Que ia tentar, ia chorar, ia fazer acontecer. Eu simplesmente cheguei em casa depois do trabalho, peguei o que era necessário, roupa, itens de higiene, e fui para casa de uma amiga próxima que eu tenho. E daí eu fiquei o fim de semana todo, não tirei nada que era meu, deixei tudo, tudo, tudo que você imaginar. Só levei o meu computador e muda de roupa e itens de higiene pessoal, porque eu tinha que trabalhar com computador nesse final de semana. E nesse final de semana foi outro terror, porque ele ligou para minha família, para fulano, para ciclano, perguntando onde eu estava. E quando eu desbloqueava ele, porque ele entrava em contato com alguém, não, manda ela me bloquear porque eu quero conversar.
Ah, não, porque eu quero encontrar com você pessoalmente pra gente conversar. Só queria me encontrar pessoalmente. Só queria me encontrar pessoalmente. Mas eu não ia encontrar ele pessoalmente porque, primeiro, já era uma pessoa desequilibrada. Segundo, estava tentando reatar relacionamento comigo. E eu sei como é essa história porque eu assisto jornal. Tá aí o exemplo da menina que foi morta no dia desse Jacintinho, porque foi entregar uma aliança. E eu já sei como é. Então eu não aceitei de forma nenhuma. Não, você tá onde? Eu preciso me encontrar com você. A gente precisa conversar pessoalmente. Eu digo, não, não tem nada pra conversar. Eu não quero mais. Eu tô, inclusive, disse na época que eu estava fora da cidade, mas eu não estava. Estava no bairro, inclusive, bem próximo ao que eu morava com ele. Disse, não, eu não quero. Acabou. Você vai ver a sua vida, eu vou ver a minha. E quando ele via que que eu estava assim, firme na decisão, aí ele começava a tentar me diminuir, ou a tentar me humilhar, tipo, ah, vai acabar, você está pensando que você vai conseguir se sustentar, você está pensando que vai dar certo, as coisas vão dar errada, assim, você está pensando que você vai encontrar alguém como eu, porque assim, antes dessa loucura toda, era um personagem. Hoje a gente sabe que é um personagem, né? Porque uma pessoa que é boa, uma pessoa que tem caráter, ela não vira uma outra pessoa do nada, do dia pra noite, entendeu? Não existe isso. Entendeu? Como é que uma pessoa é boa, é legal, é educada e do nada é uma loucura dessa, uma perseguição dessa? Minha família, assim como eu, minha família e os meus amigos ficaram chocados, chocados, chocados. E foi depois do término do relacionamento que eu pensava que eu sabia de coisas. Aí foi que eu descobri um monte de coisa, porque durante o relacionamento as pessoas que sabiam de algumas coisas não me contavam, porque, primeiro, eu pensava que eu sabia e era, assim, falando popularmente, conviteira das coisas que ele fazia, ou sabia que eu não sabia, por me conhecer, mas, assim, como eu estava com ele, ninguém me contava, porque ele poderia, por exemplo, fazer um inferno entre mim e a pessoa que contou. Então, assim, acabava que eu não sabia de muita coisa, mas quando eu botei o ponto final mesmo, que eu terminei, foi quando todo mundo veio falar comigo, dizer, olha, ele deve a fulano, a ciclano, devia a pessoas da minha família, devia a meus amigos próximos, sabia até a data do vencimento do cartão do pessoal. Eu fiquei sabendo de coisas assim absurdas, dele chegar e dizer que eu estava doente, que precisava de um dinheiro para bancar remédio, e eu nunca tive doente, e muito menos precisei da ajuda de alguém. Matou a mãe muitas vezes, sabe? Fiquei sabendo de coisas absurdas e que muitas vezes ele usou meu nome para obter esses empréstimos de dinheiro, entendeu? E você acabou assumindo todos esses débitos Não, todos? não, porque o pessoal quando veio me contar, não veio me contar no intuito Cobrar. de cobrar, veio me contar no intuito de que eu soubesse mesmo de tudo que acontecia, entendeu? Descobri que ele devia a várias mercearias no bairro onde eu morava, eu não sabia de nada. Devia a minha mãe nunca me contou, justamente por esse motivo, que eu vivia com ele, ninguém queria se meter na relação, queria, não queria criar um mal-estar, né? Porque assim, ia me dizer, a gente sabe como é, às vezes, muitas das vezes as mulheres ficam do lado do cara, né? O cara contou uma história muito bonita, e as mulheres acabam deixando pra lá e ficando do lado do cara. Então, como ninguém queria meter a mão na história e sair por errado, ninguém me contava, porque não sabia qual ia ser a reação, se eu ia ficar com ele, se eu não ia ficar. Então, oxe, meu Deus do céu, eu descobri um mar de dívida. Veio gente falar comigo, que eu nem conhecia. Veio um rapaz falar comigo, que era de Recife, me perguntando o que, é que tinha acontecido. Acho que uns 3 dias, uns 5 dias depois de relacionamento, perguntando o que, é que tinha acontecido, que ele entrou desesperado em contato com esse rapaz de Recife, que esse rapaz de Recife já conhecia ele há muito tempo. E quando eu contei a situação a ele, ele falou, não, mas eu desconfiei que era mentira, que ele mandou uma foto de uma senhora na cama, dizendo que era a mãe dele, sendo que a mãe dele não é acamada. Ou seja, ele pegou uma foto de alguém na internet, acamada uma senhora, e mandou para esse cara, dizendo que a mãe dele tinha amputado a perna devido a um problema de diabetes e que precisava de tal dinheiro, sendo que ele já devia a esse cara 2 anos, mais de 3 mil reais. O cara me contou a história toda. Durante o término, esse começo, eu descobri assim, histórias inacreditáveis, todas relacionadas a empréstimo, a dinheiro, a história que ele inventou para poder conseguir dinheiro. Falando sobre as perseguições, o que é que de fato te deixou mais estarrecida da capacidade dele em te perseguir, Bárbara? Olha, eu acho que eu estava lidando bem, assim que terminou o relacionamento, eu estava lidando bem, mesmo ele falando que, ah não, você vai pagar por tudo que fez.
eu vou lhe destruir, você tem uma dívida de sangue comigo. Tá repreendido, ele chegou até a falar isso, que eu tinha uma dívida de sangue com ele. Eu acho que quando começou a me abalar foi quando ele entrou em contato, eu terminei com ele na sexta-feira. Ali foi na sexta, no sábado. Quando foi no domingo, foi o dia que, depois que ele fez isso que eu vou contar agora, foi o dia que eu comecei a registrar, né? Que foi o primeiro boletim de ocorrência que foi de ameaça. Ele simplesmente entrou em contato com os meus superiores no trabalho, através do Instagram, porque ele não tinha amizade de WhatsApp nem nada com o pessoal que trabalhava, mas ele conhecia as pessoas, né? Assim de nome. Ele entrou em contato com o meu chefe, com o chefe do meu chefe, e inventou assim, histórias inacreditáveis para que eu pudesse, assim, tirar o meu chão, como eu tava sendo relacionamento, queria deixar ele, no caso, eu acho que ele queria tirar o meu chão, assim, para dizer, não, eu tô sem nada, então eu vou voltar que é melhor, entendeu? E ele foi falar com os meus chefes e ele inventou as mais absurdas mentiras. Inventou que eu não gostava do meu chefe. Inventou que eu não odiava trabalhar no local do trabalho. Inventou que a minha vida era falar do meu chefe, que inclusive eu trabalho como designer em um local e faço job por fora, ganhava por fora para fazer jobs. Ele, inclusive, ele inventou que eu não gostava de trabalhar, que eu não gostava de viajar pela empresa. Assim, tentou me destruir de todas as formas possíveis. E do domingo pra frente só foi ladeira abaixo, porque a priori, como o cara morava comigo, eu acredito que a maioria das pessoas quando entrou em contato chegaram a acreditar na história, mas aquele ditado, né? O tempo coloca cada palhaço no seu circo. Então, as coisas que ele foi fazendo posteriormente foi revelando a verdade de quem ele era, né? Então hoje tá tudo bem, mas na época eu acho que o pessoal chegou a acreditar, ficou aquele mal-estar. E ele entrou em contato com a polícia, me denunciou, fez denúncias como se eu estivesse roubando o local que eu trabalho. A polícia chegou aí no local que eu trabalho. Graças a Deus, na época, já estava todo mundo ciente dessa situação. Ciente assim, da Copa do Trabalho até os seguranças da empresa já estavam com a foto dele, assim, com esse receio que ele aparecesse, sei lá, armado, para entrar e tentar fazer alguma coisa. Ele enviou e-mail, criou e-mail fake no nome das pessoas que trabalhavam comigo. Essas pessoas têm BO contra ele, porque ele criou um e-mail fake, fazendo denúncia que eu roubava o local. A polícia chegou aí lá no local. É triste, é cômico se não fosse triste. Tipo, eu quase que ia sendo presa. Ele sendo criminoso, eu quase que ia sendo presa, porque a polícia chegou lá para me prender como se eu realmente roubasse o local. Sendo que, como estava todo mundo ciente na época, os meus superiores logo chamaram a polícia de canto e falaram, né, explicaram a situação e tudo mais. Eles acabaram indo embora inclusive, foram embora, mas, sei lá, você tem que denunciar esse cara, porque isso não existe não. Como é que ele faz uma denúncia, a gente chega aqui com a denúncia falsa para resolver uma situação que é totalmente caluniosa, entrou em contato com pessoas assim, tentou me queimar de toda a forma no trabalho. Eu acho que essa questão do trabalho, assim, a gente tem conhecimento de alguns casos, né, dos caras que não aceitam, fim do relacionamento, aí difama mulher e tudo mais. A gente tem conhecimento desses casos, mas eu acho que ele tem entrado em contato com pessoas do meu trabalho para tentar cavar uma demissão. Eu acho que foi muito fora da curva do que a gente está acostumado a ver. Sabe? Eu acho que, assim, foi quando começou a me destabilizar. Foi ele tentar me tirar o meu chão, assim, mesmo sabendo, morou comigo, mesmo sabendo da profissional ímpar que eu sou, sabendo quem eu sou, agiu totalmente de má fé para tentar me destruir mesmo. Na verdade, tenta até hoje. Mas eu acho que essa situação de trabalho foi a que me chocou mais. 18 boletins de ocorrência. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre essa situação. Você registrou 18 boletins de ocorrência. Como você sentiu ao ver que, mesmo assim, ele continuava ali? Totalmente desassistida. Na verdade, não é de agora essa incompetência, que eu me sinto assim totalmente abandonada por parte das políticas públicas, por parte dos órgãos que deveriam me proteger. Não é de hoje. Já teve vezes, inclusive, que eu já falei em outras entrevistas, de eu chegar na COB e eles me negarem atendimento, porque como ele estava com eu tinha medida protetiva contra ele, tudo que ele fazia que quebrava a medida protetiva, eu tinha que fazer um BO.
entendeu? Eu tinha que fazer o BO. Se ele entrar em contato com o número, se ele entrar em contato com a ligação, eu tinha que fazer o BO disso. E teve vezes que eu cheguei na COD e teve uma vez que eu cheguei na COD e as pessoas que estavam lá para atender, elas falaram, não, a gente, eu acredito que seja escrivã, já não vou lembrar de nome, de fisionomia eu sei, mas não vou lembrar de nome. Falaram assim, não, a gente não vai fazer mais BO, porque você veio ontem já, você veio ontem e não tem o que a gente, o processo não vai andar nem para frente nem para trás, a gente fazer esse BO seu. A gente só vai estar gastando aqui tempo, você vai estar fazendo o mesmo procedimento que você já fez, então a gente não tem como estar fazendo BO mais para você, ou seja, me negaram atendimento, sendo que era uma coisa que eu tinha que fazer o BO. Esse ACODE, eu acho que de todos os órgãos que eu procurei e que eu tenho relação hoje por causa dessa questão da violência doméstica, que eu tenho contato hoje com a CEMEP, com a Sala Lilás, com o pessoal da CODE, né? Que é a Delegacia da Mulher, com o juizado, eu acho que todos esses órgãos, o que eu mais me senti desassistida desde o começo foi realmente a CODE, porque lá é uma bagunça. Sabe o que é uma bagunça? Uma bagunça a CODE. Desde o momento que você entra, que às vezes eu cheguei lá e pensei assim, rapaz, como é a situação aqui se um cara entrar armado para pegar alguém aqui dentro? Porque eu já cheguei na CODE e não tinha ninguém nem na recepção. A delegada Ana Luísa nunca veio falar comigo, nunca nem vi ela. Assim, e as coisas só. Eu só pude assim, sair da CODE para começar a ser assistida, entre aspas, bem de longe, por outros órgãos. Não foi porque a CODE ou alguém me passou para outro órgão, não. Foi porque, em uma situação específica, na qual novamente eu tinha procurado a CODE, estava lá contando a minha situação, no corredor, um advogado de outra pessoa, de uma situação que não tinha nada a ver comigo, na hora que eu estava indo embora saindo da COD, ele me chamou fora da COD e falou, olha, aqui é uma bagunça, você não vai resolver nada aqui, você tem que ir para o juizado. Então eu só cheguei no juizado porque uma pessoa de fora que não tinha nada a ver, que não era nenhuma autoridade, chegou para mim e me aconselhou aí no juizado. Aí foi quando as coisas começaram a andar, né? Quando as coisas começaram a andar do jeito da justiça, né? Andar, mas a passos bem largos, a passos bem lentos. A CEMEP e nada também é a mesma coisa, esse negócio de botão de pânico. Eu tô vendo que nada é a mesma coisa. Eu acho que de todos os órgãos, eu acho que o pessoal que realmente cumpre o que tá assim para aquele órgão específico fazer realmente a patrulha, que eles estão todos falando comigo. As pessoas de ajuda, a gente tá aqui, tal, tal, tal. Mas assim, a CEMEP era para monitorar o cara foi preso a primeira vez, saiu com a tornozeleira. Foi preso dia 10 de dezembro, saiu com a tornozeleira, acho que dia 21 de fevereiro, um pouquinho antes do carnaval. Quando foi em junho, isso, ele saiu da prisão, mas assim, todas as formas, que desde o começo, antes da prisão e depois da prisão, todas as formas que ele tinha de quebrar a medida protetiva, ele fez. Ele entrou em contato com a família, com os amigos, por números, por SMS, por ligação. Ele nunca cumpriu nada. E assim, tudo que ia acontecendo, eu ia avisando, eu ia fazendo boletim. E assim, tá aí a prova, 18 boletins, processo, medida protetiva e nada a mesma coisa. Saiu com a tornozeleira, continuou entrando em contato com a minha família, com os meus amigos, entrou em contato através de fake, assim, eu tenho inclusive, além dos BOs, eu tenho um processo de difamação contra ele, porque ele fez, falou e aconteceu. É, não lembro o dia, mas quando foi em julho, não, por mais incrível que pareça, não foi a central de monitoramento, que é a CEMEP, que entrou em contato comigo. Uma pessoa conhecida o viu sem a tornozeleira. E eu entrei em contato com o juizado. Eu entrei em contato com o juizado, disse que ele estava sem a tornozeleira, que ele estava circulando sem a tornozeleira. E eles disseram que ia verificar. E quando chegou o relatório da CEMEP, ele não estava um dia sem a tornozeleira, ele não estava uma semana sem a tornozeleira. Ele estava simplesmente 2 meses com a tornozeleira tocada. Ele tinha removido a tornozeleira e ninguém sabia. Ninguém, a delegacia, o juizado, o pessoal que era para me assistir, ninguém sabia, muito menos eu. Ou seja, eu estava com um botão de pânico que não estava servindo de nada, porque o cara não estava com a tornozeleira, porque a tornozeleira e o botão de pânico ele funciona como uma casadinha. Tem que a tornozeleira chegar perto de mim para o botão de pânico ativar. Ou seja,
Eu tô dando esse depoimento aqui. Eu dei as entrevistas depois que ele foi solto. Porque ele não quis me matar, não foi porque a Lei Maria da Penha funcionou, não foi porque a CEMEP monitorou, não foi porque a COD me deu assistência, o juizado me deu assistência. Eu estou aqui falando, por mais incrível que pareça, eu estou aqui dando essa entrevista hoje, porque ele não quis me matar. Entendeu? Chegou o relatório da CEMEP falando que ele realmente ele estava sem a tornozeleira, mas não era 2 dias nem uma semana. Ele estava sem a tornozeleira. Eu fiz o boletim de ocorrência daquela da tornozeleira, eu acho que final de julho, já para agosto. Ele estava sem a tornozeleira desde o dia 13 de maio e ninguém sabia, ou seja, ele não me matou porque ele não quis, entendeu? Ninguém vai saber se ele foi até a esquina da minha casa, entendeu? Se ele me vigiou perto da minha casa, ninguém até hoje, ninguém nunca vai saber, só quem sabe é ele. Eu só estou aqui dando essa entrevista porque ele não quis matar. E o mais incrível que era essa história, mais incrível que. Mais absurdo, na verdade, né? É que ele só foi preso a segunda vez. Aí ele ficou. Realmente constataram que ele estava sem a tornozeleira. Ele ficou foragido porque ele tinha sido. Ele não só colocou a tornozeleira, como ele se mudou que não podia, ele ficou foragido. As coisas só começaram a andar porque eu. Posso falar essa parte? Pode sim. Posso? Deve. As Tá coisas, nadando aqui. as coisas só começaram a andar dele ser preso segunda vez, porque assim, essa história é absurda. Pra quem eu conto é absurda, não existe 18 BOs, não existe um grupo de órgãos está empenhado, bem entre aspas, empenhado em prender uma pessoa e a pessoa tá solta uma autorização de campeonato. Não existe, isso é absurdo. Mas para ele ser preso a segunda vez, por mais que eu falasse no juizado, no código, o pessoal nem me respondia mais. Teve vez de eu falar no WhatsApp da COD e ninguém me responder. As coisas só começaram a funcionar porque eu trabalho em um órgão do Estado e eu tenho, digamos, foi um atalho. Não foi porque. Ele não foi preso a segunda vez porque a delegada Ana Luísa, o COD, o juizado, a CEMEP, a Lei Maria da Penha, não foi nada, nenhum desses órgãos. Ele só foi preso a segunda vez porque eu peguei um atalho dentro do trabalho, porque eu trabalho no governo, e o meu chefe falou com pessoas da segurança pública, e essas pessoas da segurança pública que tinham um cargo de destaque, digamos assim, para não falar muito, aqui não expor muitas pessoas, elas falaram, aí foi quando as coisas começaram a andar. Meu chefe falou com algumas pessoas de alguns cargos relevantes, lá dentro da Secretaria de Segurança, e eles falaram com quem tinha que falar, né? Aí foi quando algumas equipes da inteligência começaram a falar comigo, coronel fulano de tal, tenente fulano de tal. Foi quando entraram em contato comigo para pegar informação de números, da situação que estava acontecendo, de endereço que supostamente ele podia estar. Aí foi quando as coisas começaram a andar. Mas não foi porque a COD, ou foi a Maria da Penha, ou foi a Padre, não foi. Foi porque eu tinha conhecimento, graças a Deus, eu tinha conhecimento com pessoas dentro da secretaria do governo e que ali falaram uma com as outras, assim, popularmente falando, assim, arrumadinho, né? Uma conhece a outra. Aí, ajuda aqui essa fulana que trabalha aqui na secretaria. Então, assim, se essa situação toda está acontecendo comigo, que aqui não é a primeira entrevista que eu dou, sabe? Já dei entrevista para o pessoal da Pajussara, já dei entrevista para a Eufêmia, já falei com o pessoal da Eufêmia pelo WhatsApp, não é a primeira entrevista. Então, assim, essa repercussão toda que tá tendo, esse cara tá solto, tá transtornado solto, fazendo as coisas que não deveria fazer. Isso porque eu trabalho dentro de uma secretaria do governo. Imagine uma mulher que não tem conhecimento com ninguém. Imagine uma mulher que não tem conhecimento com ninguém, que não tem o atalho que eu tive. Imagine o que não passa. Porque eu estou passando esse filme de terror desde outubro do ano passado com esse cara. Ninguém faz nada, 18 BOs, o cara tá solto, por mais que pareça. Quando ele foi solto dessa segunda vez, ele foi solto. Com a tornozeleira eletrônica, parece piada, mas não é. Ele foi solto com a tornozeleira eletrônica novamente, como se não bastasse. A primeira vez que ele rompeu a tornozeleira, eles soltaram de novo com a tornozeleira.
Agora, com prisão domiciliar, eu já fiquei sabendo, novamente, porque nunca é a polícia que me diz, nunca é o órgão, nunca é a patrulha. Sempre são pessoas, amigas, colegas que veem as situações e vêm me contar. Nunca é tipo assim, alguém, não, a gente monitorou, a gente viu. Não, nunca é. Nunca é a polícia, é alguém que veio me trazer em forma de, digamos assim, fofoca, e eu como vítima, que vou entrar em contato com o juizado para informá-los. Eu estou fazendo o papel do juizado da polícia, eu que estou tendo que informá-los do que está acontecendo. Já fiquei sabendo, por mais incrível que pareça, o cara saiu há 2 semanas já da prisão. Já chegou o chave no meu ouvido que ele fez e aconteceu, que ele foi assaltado, que ele foi linchado. Então, assim, tudo isso está acontecendo porque eu tive o atalho. Aí você imagine a mulher que não tem esse atalho. Tem a mulher que não conhece ninguém, que é a maioria, né? Eu fui um caso assim fora da curva. Que tive conhecimento, que trabalho lá dentro de uma secretaria do governo e tive esse aporte maior, mas e as mulheres que não têm? Imaginam que elas não passam, né? E assim, não tá acontecendo nada comigo, não é porque a patrulha, nada disso. Eu vou fazer questão de falar sempre que não é nenhum órgão que está me protegendo. Eu não tá acontecendo nada comigo, porque eu só saio de casa quando tem que sair mesmo, sabe? Assim, por exemplo, Essa tem sido a sua rotina. essa tem sido a minha rotina. Você só sai de casa. Por exemplo, saí agora pra vir pra cá. Aí o Uber na porta de casa, o Uber na porta daqui. É assim, é do Uber pra casa. Sabe? Entrando no Uber, indo pra casa. Saindo de casa, entrando no Uber. Uma vez ou outra, quando tem assim que ir prestar depoimento, ir falar com fulano, ir dar entrevista, entendeu? Eu tô assim, não aconteceu nada comigo porque pessoa, estou tomando as medidas de estar me protegendo. Porque eu já vi que se for depender, meu amor, da patrulha, do COD, da SEMEP, porque esse monitoramento e nada é a mesma coisa, eu já estaria debaixo do chão há muito tempo. Não é por causa dos órgãos que eu estou viva, não. É porque eu estou tomando as medidas, sabe, assim, de proteção. E eu lembro que quando eu soube que assim, que ele estava sem a tornozeleira, que ele tinha pouca tornozeleira. Quando chegou o relatório, eu lembro como onde? Quando eu estava em casa. E chegou o documento, que é um relatório da CEMEP, dizendo e confirmando que de fato ele estava sem a tornozeleira há 2 meses, que ele tinha rompido a tornozeleira 13 de maio. Passou um filme, sabe, na minha mente, de todas as vezes que eu precisei sair de casa, jurando que eu estava protegida, com um botão de pânico na bolsa, sendo que na verdade ele estava sem a tornozeleira e ninguém sabia. Quer dizer, a CEMEP sabia, mas não se deu o trabalho de nem prender, muito menos de verificar se realmente estava ou não. Então assim, passou um filme de fato na minha cabeça, sabe? E eu fiquei chocada, passou um filme na minha cabeça, assim, dentro dos meus olhos, toda vez que eu precisei sair de casa e toda vez que, assim, eu poderia ter morrido. Eu poderia não estar aqui dando essa entrevista, entendeu? Passou um filme na minha mente e eu fiquei chocada como, meu Deus, eu tô viva. 2 meses, minha gente, 60 dias, todo dia, uma chance diferente de ter morrido, eu não morri, A sabe? pergunta agora, para a gente finalizar a entrevista, Bárbara, é a seguinte: você tem medo de morrer? Tenho sim. Eu tenho medo de morrer, dessas vezes que, assim, várias situações passam na minha cabeça, sabe? Passam, porque eles sabem onde eu moro, né? Passa a situação dele estar me esperando, ou situação dele mandar alguém de, sei lá, de moto fazer alguma coisa. Ou, assim, mil e umas formas de morrer, sinceramente. Passa na minha cabeça todo dia. Passa na minha cabeça, porque todo mundo que viu ele hoje, ele tá solto, né? Diz assim, ó, fulano, você tem que tomar cuidado, porque fulano tá com a cara de doido, ele tá assustado, entendeu? Ele tá assustado. Então, assim, passa na minha cabeça dele botar a porta da minha casa pra dentro e tentar me pegar, entendeu? Passa várias situações na minha cabeça, porque ele é transtornado. É uma pessoa que tem um conhecimento de luta, porque era professor de jiu-jitsu. Ou seja, tem um conhecimento, né? Assim, passa na minha cabeça várias situações, de ele mandar alguém dele mesmo fazer. De eu estar chegando de Uber e ter alguém na minha porta me esperando, de eu estar saindo e ter alguém. Ou dele botar a porta de casa mesmo pra dentro e acontecer. Alguma coisa. Tenho medo de morrer, o medo de morrer é constante. Eu não tenho sono bem, não tenho sono tranquilo quando eu fico sabendo que ele tá solto, porque, assim, pra ser sincero com você, eu não durmo bem, porque se eu ouvir a minha porta balançando,
Eu penso que, do mesmo jeito que eu ouvi quando ele foi preso da primeira vez, que ele foi colocar a cadeira na minha porta, ele foi preso porque ele foi na minha porta colocar o cadeado. Tava me trancando dentro de casa. Descobriu onde eu morava, tava indo de madrugada na minha porta colocar o cadeado, e foi em uma dessas idas que ele foi, eu ouvi o portão, e eu chamei a polícia. Da mesma forma que eu vi da primeira vez, eu acho que vai acontecer da segunda, né? Dele botar o portão pra dentro, dele balançar, de fazer acontecer. O que é que você espera agora das autoridades nesse ponto, depois dessa entrevista? Olha, pra ser sincera, das autoridades eu não espero mais nada. Eu imagino que de repente alguma coisa vai ser feita porque ninguém vai querer se queimar, entendeu? De fato, vai repercutir. Do mesmo jeito que quando eu dei entrevista na Pajuçara, repercutiu. Aí a delegada Ana Luísa botou o seu bom batom, né? Foi fazer o VT dela, foi dar entrevista, o pessoal o responsável do juizado também deu entrevista. Quando repercute, todo mundo bota o seu bom blazer, né? Passa o seu bom batom e vai dar entrevista. Mas eu acredito que vai acontecer alguma coisa, não porque, ai não, vamos proteger ela, não. Vai acontecer alguma coisa porque vai repercutir, do mesmo jeito que repercutiu anteriormente, e vai ficar aquele negócio, né? Um órgão vai passar problema para outro e ninguém vai querer queimar as mãos. Então vai repercutir nesse sentido de ninguém querer se queimar, mas não é porque a Lei Maria da Penha funciona, ou porque, ai meu Deus, agosto lilás, ai a patrulha, não. Vai acontecer alguma coisa, eu acredito e espero, inclusive, que vai acontecer por causa da repercussão, não porque as políticas públicas de fato funcionam aqui em Alagoas, porque não funciona não.